Você ama o seu pecado e tem dificuldade de se desapegar dele. Hoje a gente vai conversar sobre isso, porque é possível sim a gente dominar o nosso pecado. Jesus fala em Gênesis 4:7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus fala aqui que é possível sim a gente dominar o nosso pecado. E hoje a gente vai conversar sobre isso. É muito interessante que o salmista fala que enquanto ele encobria o seu pecado, era como se os ossos dele envelhecessem e doía, até que ele confessou o seu pecado. Isso em Salmo 32. E à medida que ele confessou, Deus o perdoou. Porque quando a gente fala, quando a gente se entrega, e eu te convido a fazer isso, a dizer: Deus, me ajuda a fugir desse meu pecado, me ajuda a combater esse meu pecado, Senhor. Eu quero ser íntegro, porque Deus nos criou para santificação. Em Tessalonicenses ele fala isso, que Deus não quer que a gente viva aos moldes desse mundo. Deus nos escolheu e Ele vai nos cobrar, tá? Os gentios, as pessoas do mundo, elas não têm um referencial, eles são cegas. E em Coríntios fala muito que eles não têm noção. E a gente que é cristão, a gente tem essa fé e a gente sabe do poder do nosso Deus. E a gente não deve duvidar desse poder. E Ele é poderoso para nos sustentar, para nos guiar no meio desse vale, no meio desse pecado, para a gente fugir dessa tentação. Porque a gente é fraco. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu recomendo para vocês, que é sobre a carne ser fraca. Mas Deus nos fortalece para desviarmos-nos dessa carne fraca, para sermos fortes, sermos carne forte. E é muito interessante porque Paulo fala do espinho na carne, e todos nós temos o espinho na carne. E ele fala que Deus não tira o espinho na carne, mas Deus nos dá graça, Deus nos preenche. Então você pede a Deus: Deus, me preenche esse vazio, para que eu não sinta necessidade do meu pecado. E para quando eu sentir, quando a tentação bater na minha porta, eu não abrir a porta, eu desviar do mal. Porque José, se ele ficasse mais um tempinho ali, talvez ele caísse. Aquela mulher ali atraindo ele, e ele jogou sua túnica. O peso na consciência de José seria muito pior do que aquela túnica que ele perdeu e aquela mulher. Então, as consequências do pecado, porque o mundo ele mostra muito a capa, né? Estampa ali a marca publicitária, lindo, mas por trás tem toda uma decadência. É todo um mundo sombrio que vai te tornar escravo. O pecado te torna escravo. O pecado da prostituição, o pecado do álcool, do cigarro, todo o pecado vai te tornar escravo. E Deus não quer isso de nós. Tá? Ele é bonito, as aparências são bonitas. O Império Romano se autodestruiu. Passava uma imagem bonita, mas a moral, perdeu a moral. Não tinha mais tutano para enfrentar as guerras. Os mais jovens se relacionavam com os homens mais velhos para compartilhar conhecimento. E era uma coisa assim bem defasada. A prostituição tomou conta, a permissividade reinou. E aquele reino ruiu. Porque tudo que foge da moral se acaba. Apesar de ser coisas desse mundo, ela se acaba, ela se autodestrói. A Bíblia é clara quanto a isso. Eles vão se autodestruírem devido ao seu pecado, devido à sua irreverência ante Deus. E vamos puxar para os dias de hoje, né? Começou com a Revolução de 60, em que a erotização foi propagada mediaticamente, foi estimulada. E aquela deturpação sexual foi estampada nos meios comunicativos, em todos os lugares. E de certa forma impulsionada, né? Você é livre, tudo é relativo, não tem mais uma lei, não tem mais um caminho para eu seguir. E a gente sabe que isso não existe, que é uma coisa desse mundo. E quem está nesse mundo é cego. Eles não têm uma referência e nós temos. E nós temos que fortalecer nossa aliança com Jesus para a gente não cair, porque o pecado está em todos os lugares.
e a gente se fortalecendo na fé, como o Salmo 119:9 fala. Como eu vou permanecer firme no meu caminho? Como o jovem vai permanecer firme nos seus caminhos? Vivendo segundo a tua palavra. Então, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Assim a gente ainda tá propenso a pecar, mas bem menos. Porque à medida que Deus cresce em nós, o pecado fica pequenininho. Mas se a gente deixar o pecado crescer, se a gente ver coisas que já... Os nossos sentidos, se eles nos aproximarem, o cheiro, tudo... Se nos aproximar do nosso pecado, a gente está mais ainda tentado com o pé ali para cair. Então estejam revestidos dessa armadura de Jesus Cristo, dessa intimidade com Ele. Confesse a Ele: Deus, eu não quero pecar contra Ti, eu não quero Te ferir, eu não quero Te magoar, eu não quero as consequências do meu pecado. Me ajuda a me manter íntegra nos Teus caminhos, íntegro. Porque Deus, Ele é todo poderoso para te manter, para estar contigo, porque Ele anda conosco. Ele está conosco. E faça dessa sua dificuldade, dessa sua dor, desse seu pecado, o seu testemunho. Se você tem problema com álcool, ajude pessoas que são alcoólatras. E combata esse pecado, combata todos os dias. É uma luta entre você e ele. E você tem que lutar para matá-lo. Porque a gente sabe que a nossa guerra já está ganha e que a nossa vitória é muito maior do que o que esse mundo pode nos proporcionar. Certo? Então, eu quis trazer essa conversa aqui pra gente, porque é algo bem difícil, né? A gente quer fugir do pecado, mas ele muitas vezes parece saboroso. Ele parece que nos toca, que nos puxa, mas ele vai nos levar à decadência. E Deus vai nos levar aos céus. Então, prefira estar com Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre. Então, esteja se fortalecendo, tenham amigos que te aproximam da fé, da crença, e não deixe esse compromisso por nada, porque é Ele que vai te fortalecer. Então, esse é o vídeo que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Curtam, compartilhem esse vídeo e mandem para aquela pessoa querida, para a gente aumentar a nossa comunidade cristã de fortalecimento na fé e de nos ajudarmos uns aos outros, para que o nosso Deus se alegre conosco e que a gente possa aí contagiar muitas pessoas com essa alegria, com esse brilho que vem dele, tá? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.